aí um assunto que ganha destaque no mundo todo, né? Deixa o presidente Donald Trump aí dos Estados Unidos, deixando o mundo todo aflito. Em polvorosa. Inclusive alguns países aí dizendo que prometem retaliações aos Estados Unidos, porque hoje Donald Trump deve anunciar, por volta das 17 horas, um tarifaço global, Betiol. O mundo, no aspecto comercial, ele é muito interligado. Todas as regiões compram e vendem para todo mundo, alguns produtos com mais intensidade, outros vendem matéria-prima, e os Estados Unidos está no centro dessa movimentação comercial. Essa supertaxação, esse tarifaço global prometido pelo presidente americano, de uma certa forma preocupa todo mundo, quem compra e quem vende. Exatamente, e o Brasil pode ser um dos países afetados. Vamos com as informações. Donald Trump classificou a implementação das tarifas retaliatórias como o Dia da Libertação Americana e batizou a cerimônia de Faça América Rica novamente. O evento ocupará o Roseiral da Casa Branca, uma área externa usada para anúncios de Estado. Trump só vai divulgar os detalhes das tarifas na própria quarta-feira, depois do fim do pregão na Bolsa de Nova York. Ainda assim, a implementação das barreiras será imediata. Certainly, the president is always up to take a phone call, always up for a good negotiation, but he is very much focused on fixing the wrongs of the past and ensuring that American workers have a fair shake. Os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos já se anteciparam ao anúncio e ameaçaram endurecer as fronteiras contra os produtos americanos. Canadá e México divulgaram juntos um comunicado afirmando que iriam impor tarifas contra o que chamaram de injustiças comerciais. Já a presidente da Comissão Europeia, por outro lado, disse que o bloco está aberto à negociação, mas que não vai titubear em escalar a guerra comercial se for necessário. O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, afirmou nesta terça-feira que a guerra comercial não interessa a nenhuma das duas maiores economias do planeta. O Trump está mexendo com o mundo. Ele diz que pretende tarifar o petróleo russo, atacar o Irã, e o Irã já disse resposta que pretende forte golpe aos Estados Unidos em resposta ao Trump. De certa forma, isso dá medo, né? Porque o José Manuel Fernandes disse que as tarifas de Trump são um problema para a indústria europeia. O que será que esse cara está pensando, hein? Será que ele está querendo promover uma guerra? O que se espera é que essa guerra fique só no campo comercial, né? Que com o tempo tudo se ajusta, porque todo mundo depende de todo mundo numa política globalizada no mundo inteiro na área comercial. Agora, causa sempre preocupação, porque alguém vai sofrer prejuízo com isso. E o Brasil deve ser afetado diretamente. Sem conseguir avançar em negociações com os Estados Unidos na questão tarifária, o governo Lula aguarda esse anúncio do tarifaço de Donald Trump, né, que deve ocorrer hoje. E para medir impactos nas importações brasileiras, além das taxas aplicadas recentemente sobre os produtos de aço e alumínio. O Brasil teme que o anúncio de Washington gere um efeito acumulativo. O anúncio está previsto para as 17 horas, horário de Brasília, mas a expectativa do evento já desandou o humor do mercado financeiro brasileiro. Então vamos aí com as informações. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda acredita no diálogo para chegar a um acordo sobre as tarifas de importação que serão impostas a partir de hoje pelos Estados Unidos. A Casa Branca informou que as tarifas recíprocas que o presidente Donald Trump anunciará hoje entrarão em vigor imediatamente. Entre as medidas está o imposto de 25% sobre o aço e alumínio brasileiros exportados para os Estados Unidos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,
afirmou que o governo brasileiro vai aguardar a sanção do chamado tarifaço dos Estados Unidos antes de adotar eventual medida de retaliação. Ontem, em conversa com jornalistas aqui em Brasília, Alckmin pregou o diálogo, mas deixou claro que o governo defenderá a economia brasileira e as empresas que atuam no país. Nós temos o dever de proteger e fortalecer a economia brasileira, as empresas que trabalham aqui, exportam, têm comércio exterior. O Congresso Nacional deve concluir ainda esta semana a votação do projeto que cria a Lei da Reciprocidade Econômica. A iniciativa aprovada ontem pelo Senado Federal determina que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ligada à Presidência da República, adote medidas contra restrições econômicas impostas ao Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que o projeto deve ser votado pelo plenário nos próximos dias e destacou que o parlamento deve deixar de lado as divergências políticas para focar nos interesses do povo brasileiro. Este episódio entre os Estados Unidos e o Brasil deve nos ensinar definitivamente que nas horas mais importantes não existe um Brasil de esquerda ou um Brasil de direita. Existe apenas o povo brasileiro. E nós temos de ter a capacidade de defender o povo acima de nossas diferenças. É hora de equilíbrio, de pragmatismo e de buscarmos acertar e não nos desviarmos para o erro fácil. Entre as sanções previstas no texto estão taxações adicionais, suspensão de concessões e bloqueios a remessas de royalties. Só para complementar essa notícia, o Betiol e ouvintes, né? É claro que o comércio global ele precisa de regras justas. E países, né? Os países devem se proteger de práticas desleais. Mas impor tarifas de forma generalizada é como usar uma marreta para resolver um problema que exige bisturi. Achei interessante este comentário, né? Porque o mundo de hoje ele é interligado demais para que se possa erguer muros e esperar prosperar sozinho. Ou seja, tem que prevalecer a diplomacia, tem que prevalecer a negociação. Não são medidas duras tomadas de cima para baixo. Principalmente os países do terceiro mundo é que são mais penalizados, são mais dependentes, né? E a pergunta é que fica, né? Isso fortalece ou isola os Estados Unidos em meio ao mundo global, né?